O Bitcoin está neste momento num nível crítico, um nível que historicamente costuma decidir se o mercado continua a subir ou se entra numa correção mais profunda. Nos próximos dias este ponto pode fazer toda a diferença e é exatamente isso que vamos analisar hoje. Mas antes disso, vamos analisar as métricas da CoinMarketCap, depois vamos analisar o gráfico do Bitcoin e de seguida vamos analisar o gráfico da Ethereum. Antes de avançarmos, se gostas de análises claras, diretas, subscreve o canal Doutor Cripto e ativa o sino. Aqui o foco é ajudar-te a perceber o mercado e a tomar decisões com mais confiança. Vamos já começar. Vamos começar por olhar para o estado geral do mercado através das métricas da CoinMarketCap, porque antes de analisar gráficos, é essencial perceber o contexto do mercado. E atualmente nós temos uma capitalização total em torno dos 3,06 trilhões de dólares, o que de certa forma temos registado um crescimento nos últimos dias. Tivemos um período de lateralização e neste momento estamos a testar níveis superiores, o que é positivo. Olhando numa escala superior a um ano, aquilo que nós podemos verificar igualmente é que temos tido aqui um ligeiro crescimento, portanto há aqui uma tendência para testar níveis superiores em torno dos 3,5 trilhões de dólares, o que de certa forma reflete a confiança que existe atualmente no mercado. E falando de confiança, aquilo que nós podemos verificar é que o índice de confiança está praticamente na fronteira da naturalidade e, portanto, temos registado um crescimento nos últimos dias e, portanto, mais uma vez, temos aqui um sinal de que tem havido confiança por parte dos investidores, passando aqui da extremo medo para medo e agora estarmos às portas da naturalidade. Quando olhamos para a dominância do Bitcoin, aquilo que podemos verificar é que continua em torno dos 58,6% e nunca é mais de relembrar que quando este indicador cai, significa que temos capital a transitar para as outras criptomoedas, numa fase inicial para a Ethereum e depois numa fase mais final para as outras criptomoedas que beneficiam do capital que existe no mercado das criptomoedas. Vamos muito rapidamente olhar para a classificação geral da CoinMarketCap e globalmente aquilo que nós podemos verificar e dissecar é que todas as criptomoedas, ou grande parte delas, a começar pelo top 10, está no verde, com ligeiros aumentos nas últimas 24 horas e com aumentos, eu diria, significativos nos últimos 7 dias, a começar pelo Bitcoin com 2,5%, a Ethereum com quase 6%. O maior destaque eu diria que vá para a XRP com um aumento de praticamente 8% nos últimos 7 dias e 5,76% nas últimas 24 horas. Globalmente, as criptomoedas, todo o setor está a beneficiar de mais investimento e isso é visível quer no sentimento de mercado, que está aqui refletido, quer no aumento da capitalização total. Com este contexto em mente, vamos agora analisar o gráfico, porque é aqui que este nível pode decidir os próximos dias. E agora sim, vamos analisar o gráfico do Bitcoin em 4 horas. Atualmente temos um BTC a ser vendido em torno dos 89.700 dólares e estamos precisamente nesta zona que é uma zona crucial, que é uma zona de decisão. Atualmente o Bitcoin já está ligeiramente a tomar a sua decisão, mas antes disso é importante relembrar que nós estivemos aqui durante algum período, desde praticamente o início do mês de novembro, num triângulo. Neste triângulo nós estamos aqui a ver, e que eu estou a desenhar, e que digamos que tivemos um Bitcoin que esteve, de certa forma, a aguentar este suporte por 3, 4 vezes e, portanto, por 3, 4 vezes veio testar o seu suporte, mas veio igualmente testar a sua resistência por 3 vezes. Uma primeira vez aqui, uma segunda a meio de dezembro e agora uma terceira em finais de dezembro. E agora nós temos uma saída, portanto, uma decisão está a ser tomada, digamos assim, pelo Bitcoin e que eventualmente poderá enganar toda a gente ou não. O que é que pode agora acontecer? Nós poderemos eventualmente ter força e, portanto, haver aqui uma luta entre compradores e vendedores, ganharem os compradores e termos capacidade e força para testar este primeiro nível que está em torno dos 99 mil, vamos dizer 100 mil, que é aqui uma resistência histórica pelo passado, porque é o preço psicológico quando nós estivemos acima dos 100 mil e que corresponde mais ou menos à última média móvel dos 50 períodos e, portanto, é uma zona estratégica e é a zona onde toda a gente deseja e está à espera que o Bitcoin vá parar. O que é positivo, mas por outro lado poderá ser negativo porque nós poderemos eventualmente ter um Bitcoin a enganar toda a gente e, portanto, a fazer uma falsa saída e a vir cá para baixo. Isso é o cenário que poderá eventualmente acontecer, ou seja, nós termos uma falsa saída e termos novamente o Bitcoin a descer
e, portanto, isso poderá ser algo que nós temos que ter em mente e teremos que ter naturalmente nos nossos planos. Neste momento não é isso que está a acontecer, agora aquilo que é preciso ter cuidado é no curto prazo. No curto prazo, nós teremos um Bitcoin que vai ter uma resistência em torno dos 92.000 se lá chegarmos e depois teremos outra resistência, micro-resistência em torno dos 94.414 dólares e depois teremos outra resistência em torno dos 97.000 dólares. Mas a primeira resistência, eu relembro, está precisamente em torno dos 92.000 mais ou menos. Essa é a resistência que vamos ter no curto prazo. Eu vou colocar em horas, para vocês terem noção, porque nós estamos precisamente acima deste suporte. É uma resistência que nós temos e agora estamos precisamente acima deste suporte. E é muito importante que a curto prazo o Bitcoin consiga resistir. Se não conseguir resistir, vamos novamente entrar aqui no nosso triângulo. Isso significa que o Bitcoin não teve ainda capacidade para conseguir ficar acima do seu triângulo. E se confirmar que de facto o Bitcoin não conseguiu resistir aos 89.400, de imediato teremos outra resistência em torno dos 89.000. No entanto, eu quero alertar que isso não é negativo, ou seja, pelo facto do Bitcoin não ter resistido aqui, se de facto não resistir, significa que ele está a procurar preços mais baixos e poderá ser uma forma dele se apoiar em cima deste nível, um nível em torno dos 89.000, para ter mais força para disparar. Isso é algo que nós teremos que ter em conta nas próximas horas, quizá nos próximos dias, e estar mesmo muito atento, porque se o Bitcoin, infelizmente, não conseguir aguentar os 89.000, aquilo que vai por simplesmente fazer é procurar preços mais baixos, nível mais baixo, para conseguir ter força. Ou seja, isto significa que os vendedores estão a ter a mão e significa que os compradores logicamente não estão a ter força suficiente para conseguir ganhar impulso e procurar preços mais altos. E, portanto, a curto prazo é preciso ter em conta este nível dos 89.400 dólares, depois os 89.000. Se porventura nós tivermos aqui uma inversão, ou seja, se o Bitcoin descer, encontrar aqui um apoio, subir, este momento também será crucial, ou seja, se haver aqui uma ultrapassagem, significa que nós eventualmente teremos força para disparar. Aquilo que eu prevejo, portanto, a curto prazo, é que este nível será novamente testado e aqui vamos de imediato perceber se o Bitcoin vai novamente entrar no triângulo ou não e se vai ter força para disparar. Se não conseguir aguentar este suporte, relembro, temos outro mais abaixo em torno dos 87.000 e aqui vai ser mesmo muito importante aguentar este suporte, senão, caso contrário, todas estas pessoas que entraram foram de certa forma enganadas e vão naturalmente perder com esta entrada em torno dos 89.000 e muitos em torno dos 89, 88.000. Portanto, tenham cuidado aos microsinais que vamos ter no Bitcoin, porque vai ser muito decisivo as próximas horas, quiçá os próximos dias. Vamos analisar o gráfico da Ethereum. E agora sim, estamos a olhar para o gráfico da Ethereum. Temos uma Ethereum a ser vendida em torno dos 3.102 dólares, o que de certa forma é positivo. E aquilo que nós podemos verificar é que ela conseguiu resistir e ficar acima de um suporte estratégico que está aqui assinalado e que tem aqui margem no RSI para ainda crescer. E, portanto, em função de naturalmente aquilo que vai acontecer no Bitcoin, que de certa forma vai acabar por influenciar as restantes criptomoedas e, portanto, vai influenciar todo o mercado, mas se nós tivermos o Bitcoin a lateralizar e a não prejudicar de certa forma o mercado, nós teremos uma Ethereum a disparar garantidamente, ou pelo menos é a confiança que muitos investidores têm, nomeadamente eu, porque acho e acredito que atualmente temos tido uma Ethereum a resistir. Eu vou meter o gráfico em semanal e aquilo que nós podemos verificar é que há aqui, já durante algum tempo, uma lateralização e, portanto, ela tem de facto resistido e estamos precisamente, como eu tinha indicado, em cima desta zona estratégica e, portanto, aquilo que poderá eventualmente acontecer se o Bitcoin deixar é nós termos o Ethereum a conseguir testar a curto prazo este nível dos 3.153 e depois teremos um novo teste em torno dos 4.792. Isso é caso o Bitcoin deixar. Se o Bitcoin não deixar, aquilo que eventualmente vai acontecer é um novo teste desta zona, portanto, a curto prazo em torno dos 2.546 e depois, eventualmente, em torno dos 1.949 e, portanto,
todos os microsinais que vão acontecer na globalidade do mercado e em particular no Bitcoin será determinante logicamente na Ethereum. Se tivermos um Bitcoin a lateralizar também será positivo para a Ethereum e portanto estejam atentos aos próximos microsinais. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado o vídeo e se é o caso subscrevam o canal, ponham um like e deixem o vosso comentário. Tchau!